Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos à Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa segunda ministração do mês de junho. O mês de junho, que é o mês profético de nós sermos ungidos para conquistar o impossível. O tema da nossa ministração de hoje é atitudes que nos impedem de alcançar o impossível. Semana passada nós falamos sobre barreiras que nos impedem. Nós falamos sobre a barreira da incredulidade, sobre a barreira do medo e sobre a barreira da falta de fé. Hoje nós vamos falar sobre atitudes. Às vezes, além das barreiras, tem atitudes nossas limitadoras que nos impedem de vivermos o impossível. E o projeto do Senhor para mim, para você, para nossas famílias, é que vivamos o impossível, o sobrenatural, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem para cada um de nós. É a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, querido. E a primeira atitude que nos impede de vivermos o impossível, o sobrenatural, é a atitude de vivermos, de tentarmos viver o impossível através da nossa posição social. A posição social, ela não nos garante viver o impossível. A posição social, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não escolhe uns para ser mais privilegiados do que os outros, não. Deus gera oportunidade a cada um de nós. Na parábola dos talentos, a Bíblia fala que Deus deu a um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. E que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ou seja, cada um vai receber oportunidade de acordo com aquilo que está preparado, está apto para receber. O importante não é a oportunidade ser maior ou inferior. Não, a questão é o que você faz com cada oportunidade que Deus lhe dá. E eu quero já deixar aqui um rema para você. A oportunidade só é bom para quem está preparado. Se você anseia viver o impossível, o sobrenatural na sua vida profissional, na sua vida financeira, você precisa se capacitar, você precisa estar preparado para que quando Deus abrir a porta da oportunidade, você esteja apto para viver o milagre, o impossível, o sobrenatural. Então não é a tua posição social, não é a família no qual você nasceu, não é o cargo no qual você desempenha que vai fazer você viver o sobrenatural, não. É você se capacitar diante de Deus, amém? Diante dos olhos de Deus, não é nem lógico, você precisa se capacitar também humanamente falando, mas você precisa se capacitar, porque nós estamos falando de sobrenatural, ou seja, da mão de Deus estendida ao nosso favor. Você precisa se capacitar diante de Deus. O que você tem feito para agradar o coração de Deus? Como você tem se posicionado na presença de Deus? É essa posição, sim, que você precisa tomar. É uma posição de decisão, uma posição de humilhação, uma posição de quebrantamento, uma posição de renúncia diante de Deus, para que você viva o sobrenatural, o impossível na sua vida. A segunda atitude que nos impede de vivermos o impossível, o sobrenatural, é a atitude de tentarmos viver por meio de uma inteligência humana, ou seja, através da nossa capacidade humana. Essa capacidade ela pode ser física ou ela pode ser intelectual. Eu vou viver porque eu sou inteligente. Eu vou criar um plano, eu vou criar uma estratégia e através dessa estratégia eu vou viver aquilo que ninguém viveu, eu vou ver o sobrenatural. Não, querido. Quando você vê na Bíblia as estratégias eram dadas por Deus. Elas não eram estratégias humanas, né? Elas eram estratégia sobrenatural. Josué, ao enfrentar o povo de Jericó, Deus deu uma palavra tremenda para Josué, uma estratégia tremenda. Circule a cidade 7 vezes. E no último dia, dê 7 voltas. E brade bem alto. É uma estratégia sobrenatural, né? Porque, querido, eles, ao fazerem isso, eles não teriam mais força nem capacidade humana para enfrentar Jericó. Imagine, cada dia dar uma volta na cidade. E no último dia dar 7 voltas.
Eles não tinham mais condições humanas. Era Deus ensinando para eles: olha, quem faz sou eu. Quem faz o milagre, o impossível sou eu. E quando aquele povo bradou, as muralhas caíram e eles viveram o milagre sobrenatural, o impossível, e conquistaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então assim é a nossa vida. A estratégia ela é sempre dos céus. A estratégia sempre dos céus, ela é diferente. Ela não é humana. Então não pense que você vai conquistar o impossível com estratégias humanas aqui da terra. Não. É com estratégia dos céus. Se você tem uma estratégia humana e tem dado errado, peça de Deus uma estratégia dos céus. Senhor, eu quero uma estratégia dos céus. Eu quero uma inteligência dos céus para conquistar o meu impossível, para reconquistar meu casamento, para restaurar meu casamento, para restaurar minha família, para salvar meus filhos, para salvar meu cônjuge, para viver a minha prosperidade financeira, para viver o desatar na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Eu quero uma estratégia dos céus. Me dá, Senhor, uma estratégia dos céus. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai derramar uma estratégia dos céus esses dias, e através dessa estratégia você vai viver o impossível. Terceira atitude que nos impede de vivermos o impossível é a atitude de tentar conquistar por meio de atos religiosos, religiosidade. Atitudes religiosas não vai lhe fazer conquistar o que Deus tem para sua vida. Tentar conquistar o impossível de forma religiosa é uma atitude que vai lhe limitar e que vai impedir você de conquistar. Você nunca vai conquistar o impossível através de atitudes religiosas. Você tem que entender que Deus quer que você vá além daquilo que você tem feito, além da religiosidade, além do convencional. Se você tem menos buscado no culto, você tem se alimentado apenas no culto, você pede para as pessoas orar por você, mas você mesmo não ora, não faz uma campanha em casa, não jejua, não paga um preço pelo seu impossível. Escute, quando nós jejuamos, nós atribuímos valor àquele impossível que nós desejamos alcançar. Quando nós nos consagramos, nós estamos demonstrando para Deus o quanto é importante, o quanto nós queremos alcançar aquele impossível. E é por isso que a mão de Deus se move a nosso favor, porque nós vamos além da religiosidade. Mas eu queria tanto que meu marido se convertesse, eu queria tanto que meu casamento fosse restaurado, eu queria tanto que meus filhos fossem salvos. Querido, todo mundo quer. Todo mundo quer um monte de coisa. Você precisa ir além. Você precisa atribuir valor àquilo que você quer, para que Deus olhe dos céus e diga: olha, eu vou abençoar meu filho. E nós precisamos ser, querido, o religioso ele busca por um tempo, mas depois ele desiste. Mas aquele que tem uma fé verdadeira, uma fé perseverante, ele não desiste. É como a parábola do juiz Nico, que a Bíblia diz que havia um juiz, e naquela cidade havia uma viúva que sempre perturbava para julgar sua causa. E a Bíblia diz: olha, nem só ele vai julgar a causa, como ele vai dar favorável, para que ela não lhe incomode mais. Ou seja, essa palavra está nos advertindo acerca da perseverança em oração, da perseverança em jejum, da perseverança naquilo que é importante para nós, no impossível que você deseja alcançar. Então você não pode ser religioso. Você não pode ser acomodado, esperar que os outros orem por você e você mesmo não pagar um preço. Pague um preço pela sua vida, pague um preço pela sua conquista, pague um preço pela sua família, para que você viva o sobrenatural. Tudo na vida tem um preço. A salvação não, a salvação foi um estado de graça, entre aspas, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Mas tudo que você quiser conquistar nessa terra, você vai ter que pagar um preço. De esforço, de dedicação, de fé, de consagração, para que você viva o sobrenatural. Amém, querido? E eu quero dizer para você que Deus, Ele anseia fazer o impossível. Avalie hoje a sua vida. O que tem lhe impedido de viver o impossível? Você tem sido religioso? Você tem esperado na sua posição social? Você tem buscado em pessoas que possam lhe ajudar, em autoridades que possam lhe ajudar a abrir uma porta para você? Você tem confiado na sua capacidade humana? Eu quero lhe dizer algo. Entrega teus caminhos ao Senhor.
Confia inteiramente e somente nele e o mais ele fará. Se você foi tocado por essa palavra hoje, coloque sua mão no seu coração. Declare assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e que só o Senhor pode fazer o impossível na minha vida. Eu coloco diante de Ti, Senhor, hoje o meu impossível e declaro, Senhor, que eu viverei em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Se você fez essa oração, fez esse concerto com Deus, acesse ao nosso QR Code, preencha nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe. Até a próxima conexão de Casa em Casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com toda a sua preciosa família. Amém.